Olá! O Portal Noá convidou os 5 primeiros candidatos colocados na corrida pelas 2 vagas ao Senado. E isso segundo a pesquisa Certus Fierne, divulgada no dia 23 de setembro. Os candidatos Capitão Stevenson e Zenaide Maia negaram o convite do Portal Noá. O candidato Geraldo Melo ainda vai confirmar uma data. E nós estamos aqui recebendo o senador Garibaldi Alves Filho, a quem eu já dou as boas-vindas e agradeço a presença. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês aqui no Portal Noá. Queria cumprimentá-los, a você e a Ricardo, e estou à disposição. Obrigada. Quem vai me ajudar na entrevista vai ser o nosso diretor Ricardo Rosado. Então, deixa eu começar logo. Eu, mais ou menos, sou contemporâneo das campanhas de Garibaldi Filho, desde 70. Garibaldi Filho sempre foi um líder político que, digamos, tinha sempre eleições bem votado, líder das eleições, e chegou a ter 1 milhão de votos na última eleição para o Senado. Pela primeira vez, eu estou vendo que Garibaldi Filho participa da eleição em que não está tão distanciado dos concorrentes. O que é que mudou? Eu pergunto ao senador, o que é que mudou nesse tempo de quase 50 anos de vida pública que você tem, consagrado, 50 anos? O que é que agora mudou? O eleitor mudou, Garibaldi mudou? O que é que o país está vivendo nesse julgamento, dessa reeleição dos políticos? Olha, realmente, essa eleição é uma eleição diferenciada. Aliás, toda eleição tem sua realidade, tem suas nuances, mas essa é uma eleição atípica em face da crise que o país está atravessando. Então, o candidato se vê com muito maiores responsabilidades, muito maiores desafios. Eu quero lhe dizer que, apesar de favorecido, como você diz, na grande maioria dessas disputas, na quase unanimidade, porque eu disputei 11 eleições só pedindo um voto para mim, para o meu nome, e só perdi uma. Então, ainda estou com um bom saldo. Bem, senador, no debate de senadores, de candidatos ao Senado da Band, que o senhor não pôde comparecer, eu fui a sorteada para lhe fazer a pergunta, né? Coincidentemente. Então, eu trouxe para esta oportunidade a pergunta que eu lhe faria naquela noite. Perguntei assim para o senhor ausente. Diante das ameaças que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem sofrido por quem defende a extinção da UERN como solução para a crise financeira, qual é o compromisso que o senhor assume com a universidade e com seus mais de 15 mil alunos em formação, 2 mil servidores e suas famílias e os mais de 59 mil profissionais já formados pela UERN? Olha, eu acho que a extinção não é solução. A extinção criará um novo problema, um problema de que aquela demanda que a instituição hoje atende, ela vai continuar a preocupar, e a UERN tem a sua história já é uma instituição muito prestigiada, com muitos campos já criados, já houve uma expansão muito grande, e nós não podemos permitir essa extinção. O que nós podemos admitir é que ela tem que procurar cada vez mais caminhos de financiamento do seu trabalho, mas não a extinção. Sou inteiramente contrário à extinção pura e simples, até porque fui governador, então tive a oportunidade de ser reitor daquela instituição. Eu queria perguntar ao senador o papel de um senador. Você já tem, eu acho que 2 mandatos, não é isso? 3. 3 mandatos. E o país vive um regime parlamentarista na sua prática e vai exigir, até pela polarização que a eleição presidencial está provocando, é quase plebiscitária a eleição, vai precisar de pessoas experientes que possam, no parlamento, reduzir essa
quase raiva que a eleição está proporcionando no país. O que é que faria um senador experiente, como Garibaldi, no Senado, a partir do próximo ano, para diminuir essa polarização, essa radicalização do país? Você tem inteira razão. Essa radicalização não poupou nem mesmo o Senado, porque o Senado sempre foi poupado, mais do que a Câmara. Quem assiste às sessões da Câmara tem uns inveterados que assistem mesmo, Câmara e Senado. Quem assiste vê que na Câmara sempre houve um clima muito acirrado nos debates, o Senado muito mais tranquilo. Mas agora, por ocasião dessa crise, o Senado também está vivendo momentos, eu diria até de um certo constrangimento. E lá são poucos colegas, lá há um ambiente assim de verdadeiro coleguismo. Mas isso tudo está ficando para trás, em face do que você apontou aí, da radicalização, da polarização, que não tem fronteira, não tem limite. De repente, há um clima de exacerbamento que é estranho à história do Senado. Mas nós vamos trabalhar, e eu acredito que vou ser eleito, nós vamos trabalhar para levar o Senado para o seu leito natural, no sentido dos debates serem mais moderados, mais objetivos e melhores para o Brasil. E o próprio Senado vai ter a responsabilidade de discutir algumas reformas que ainda estão entaladas no processo político e que não foram resolvidas, como a reforma da Previdência, como a reforma tributária. Isso precisa ter experiência, não, Garibaldi? Precisa ter experiência e precisa ter essa moderação que eu falei há pouco. Porque discutir hoje a reforma da Previdência, e eu fui ministro da Previdência durante algum tempo, não é fácil, porque ela polariza demais. Eu acho que o problema não é ser contra ou a favor de uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem que existir. Agora, você tem que proporcionar um debate sobre a reforma da Previdência que convija para um resultado favorável, um resultado que venha a desafogar as contas públicas, as contas da Previdência. Pois bem, ainda nesse ponto das reformas, o senhor votou a favor da reforma trabalhista, sua posição favorável à reforma da Previdência, reformas impopulares. Mas o povo questiona muito sobre os benefícios que os políticos ainda têm. O senhor tem algum projeto para a retirada de alguns benefícios em ajuda às contas públicas? Olha, eu não tenho nada específico assim, no sentido de mexer com um ou outro benefício ou fazer uma revisão, não tenho nada específico. O que me preocupa no momento, e deverei aprofundar esse debate, é justamente o déficit da Previdência, porque negá-lo não resolve. E tem muita gente que nega de pé junto, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste. Diz que não há. Precisa ser enfrentado, inclusive os privilégios precisam ser enfrentados, porque existem, já que a Previdência, ela tem hoje uma situação no Brasil desfavorável, uma vez que a Previdência exige, a Previdência nossa, a contributiva, como nós chamamos, exige que tenhamos quatro servidores na ativa, estou falando do caso do servidor público, 4 servidores na ativa para 1 na inatividade. E a nossa situação hoje é que nós temos menos de 2, já a essa altura, para 1. E a base de sustentação da Previdência é essa que tem o nome apropriado, contributiva. E para a reforma política, que se espera ser votada na próxima legislatura, o senhor tem alguma emenda a apresentar? Eu terei durante o debate, né?
há muitas reclamações de que as reformas políticas são muito pontuais, são muito reformas mais eleitorais do que políticas. Cada eleição Cada é eleição uma legislação diferente. Aí cada eleição sendo uma realidade diferente, mas há coisas que deveriam estar na base do sistema que não deveriam ser mexidas, mas são, e nós não temos uma eleição que suceda a outra sem que nós tenhamos aquela coerência, aquela continuidade para consolidar o sistema eleitoral e o sistema político. Porque os partidos, hoje, nós temos 35 partidos, se eu não me engano. Convenhamos, é muita ideologia. É muita, é ideologia demais. Mexe com a cabeça de muita gente. Né? Ricardo começou essa entrevista falando sobre coisas que tornam essa eleição única. E uma dessas coisas é esse discurso pelo novo na política. Como é que o senhor avalia a candidatura do capitão Stevenson? Não, eu não posso avaliar, não tenho nenhum dado político que me permita avaliar a candidatura dele. Ele me perdoe, mas eu não tenho realmente. E como é que o senhor se apresenta, então, a esse eleitorado que quer o novo? Olha, o novo nem sempre significa que o sujeito não tem a cabeça branca, né? Ou eu estou fazendo confusão? Não. É verdade? É verdade. O novo não significa que as minhas ideias, por exemplo, eu posso ter ideias novas. Não está condicionado à minha idade, está condicionado, pelo contrário, à minha experiência. Negar a experiência que eu acho um caminho perigoso. Você negar a experiência de quem, por exemplo, vou deixar a modéstia de lado, aí vou passar aqui a falar da minha história. São 4 eleições de deputado estadual a partir de 70. São 2 eleições de governador. São 3 eleições de senador. Uma de prefeito. Uma de prefeito. No meio da disputa, presidi o Senado quando do afastamento do então presidente, Renan Calheiros. E fui ministro da Previdência, como eu acabei de falar aqui. Então, deixar essa história de lado, pura e simplesmente, para dizer que tem que haver alguma coisa nova, claro, eu também gosto do novo, mas preciso saber se esse novo vai ser tão bom como se diz. Ricardo? Não, ok. Acho que está satisfeito. Pois então eu abro o microfone da TV no ar para suas considerações finais, senador. Olha, eu agradeço essa oportunidade que está sendo dada e me coloco à disposição, tanto sua, você, seu nome, Ilana, como de Ricardo. Desculpe, Ilana. Até porque faz tempo que a gente não se vê. A Pois última é. entrevista nossa foi muito tempo. E tomara que a gente espero demore um pouco. Menos. No meu caso, demora um pouco menos. para você não me apertar tanto. Né? Bem, eu agradeço ao senador pela presença aqui na TV no Ar, por ter vindo tão gentilmente responder nossas questões e ajudar um pouco mais os eleitores e internautas do Portal no Ar a decidirem seu voto, que são 2 para o Senado. Então, nos siga nas redes sociais, Portal no Ar BR, Twitter, Instagram, Facebook, e mande uma mensagem para a gente pelo 991 26 80 86. Até a próxima.